A essência da meia-noite. 31. Imagino que você não faça ideia do que é um laço de Lurel. Não se preocupe. Neste ponto da história, eu estava preocupado tentando descobrir quantos tons diferentes de laranja eu podia usar ao mesmo tempo. Todos temos nossas prioridades. A maioria dos esporos etéricos, como os esporos verdejantes e os esporos efíricos, não envolve qualquer tipo de vínculo. Usá-los é uma simples questão de causa e efeito. Gotas de éter comprimido caem no planeta na forma de esporos e um pouco de água encoraja que eles cresçam em uma rajada explosiva. Esporos da meia-noite são diferentes. De fato, são mais próximos de como os éteres deveriam funcionar. Dar vida aos esporos da meia-noite cria um laço temporário, uma espécie de simbiose entre o hospedeiro e o éter. Ao contrário do laço de Nahel, que lida com consciência e ancoragem na realidade, o laço de Lurel lida com matéria física. Nesse caso, água. Tara sentiu isso como uma súbita sede, uma secura na boca. Ela estendeu a mão até o odre d'água, então fez uma pausa, fascinada pelos movimentos dos esporos. Eles borbulharam e ondularam, derretendo e então aumentando como um balão inflando. Em segundos, a poça de gosma, embora houvesse crescido a partir de 3 minúsculos esporos, era tão grande quanto o punho de uma pessoa. Então, por sorte, Minu parou de crescer, embora continuasse a se esticar e distorcer. Por um instante, um rosto minúsculo apareceu, esticando-se para fora do pus negro. Então, derreteu de volta. Ofereça. Um pensamento surgiu na mente de Tress. Troque. Água. Dê água. Sem saber o que estava fazendo, Tress concordou. Essência da meia-noite, em todas as suas formas diferentes, procura um padrão, um modelo. Frequentemente, segue uma indicação do seu criador ou hospedeiro e, nesse caso, Tress olhou de relance para Hook, que havia recuado por toda a cama até o canto mais distante, agarrando sua crosta de pão diante dele como um escudo ligeiramente mastigado. A essência da meia-noite pulsou com propósito, alongando-se. Então formou uma cauda negra. 4 patas, um rosto e focinho. Um corpo como um tubérculo deformado. Logo Tress viu-se diante de uma pequena criatura que quase parecia um rato, mergulhado em tinta preta. Exceto que o pelo parecia mais uma textura na pele do que fios individuais, e não havia detalhes o bastante nos dedos e no rosto. Era liso demais. Preto como piche e lustroso, como se fosse feito de alcatrão. Ou esculpido em um tubo de banha por um artista talentoso, sem outra forma de se expressar. Ele se moveu apressadamente de um lado para outro sob a cama, experimentando suas pernas e, novamente, os movimentos eram quase iguais aos de um rato. Embora sua sede estivesse aumentando, e estranhamente até mesmo seus olhos estavam começando a parecer secos, Tress não podia deixar de olhar para a coisa. Ela finalmente tomou um gole, e quando percebeu estava bebendo o odre d'água inteiro. Ela não pensara que havia espaço bastante no seu estômago, mas, depois de se refazer, o laço de Lurel se fortaleceu. Tress havia dado o que a coisa queria e, ao fazê-lo, adquiriu certo controle sobre ela. Em seguida, foi perdendo a vista do mundo ao seu redor, sua visão ficando turva. Então, ela era o não-rato. Podia direcioná-lo, ver através dos seus olhos, cheirar o que ele cheirava. Ela imediatamente fez a coisa pular na direção de Hook, que guinchou, e se escondeu debaixo da cama. Isso foi divertido por motivos que ela não podia explicar. Mas não. Ela tinha trabalho a fazer. Sim, trabalho importante, que envolvia disparar pela cama e pular para o chão. Com o impacto,
Seus pés se amassaram para dentro do corpo, e ela teve que empurrá-los para fora em um estalo. Depois disso, ela foi até a porta e se espremeu por baixo dela, saindo como uma gosma que flui de volta para sua forma anterior. Sombras. Ela gostava de sombras. Ali embaixo, naqueles corredores dos convéses inferiores, ela podia se mover praticamente invisível. Mesmo nos degraus, as sombras eram profundas. Mas, lá em cima, o sol estava saindo de trás da lua. O odioso sol, embora estivesse se esgueirando rumo ao horizonte, sonolento, sem saber dela. Trás da meia-noite se agachou nos degraus, prestando atenção nos passos das pessoas, farejando o couro velho dos seus sapatos. Ali, uma sombra do mastro enquanto o navio se virava. Ela saltou para dentro dela, então correu por sua extensão, saltando sob os veios de prata no convés. Ela podia se ferir se tocasse no metal, sabia? Mas era mais forte nessa forma do que esporos comuns. A mera proximidade não podia causar-lhe dano. Ela alcançou a cabine da capitã, que ocupava o espaço diretamente sobre o tombadilho. Ela definitivamente não devia ter sido capaz de se exprimir sobre aquela falha minúscula entre a porta e o convés, mas o fez. A reinflação levou mais tempo dessa vez, mas seus olhos se reformularam mais rápido do que o resto dela, e ela foi capaz de vasculhar o quarto. Crow estava sentada na mesa junto à portinhola, escrevendo algo sob a iluminação decrescente do sol do crepúsculo. Seu chapéu pendia de um suporte perto da porta. Seu cantil estava aberto ao lado dela e seu casaco estava desabotoado. Assim que seus pés voltaram, trás da meia-noite apressou-se a sumir nas sombras mais profundas, debaixo de um sofá. O odor de Crow estava errado. Algas podres, carne queimada e alguma outra coisa que trás da meia-noite não podia identificar. Os outros humanos cheiravam a suor e carne doce. Crow não. Crow não era uma pessoa, não inteiramente. O parasita estava vencendo. Trás da meia-noite percebeu que devia ter esperado. Esperado até que Crow e Lagarto estivessem juntos. Ela devia ter planejado. Mas planos. Planos eram coisas para pessoas que não existiam ainda. E Trez existia agora. O que era aquele livrinho em que Crow estava escrevendo? Trez da meia-noite se apressou cuidadosamente. Será que ela conseguiria se esconder nas sombras o suficiente para ler o livro? Ela esticou o pescoço, olhando para cima do chão, tentando ver. Mas o ângulo estava todo errado. Será que podia? Não. Não, ela teria que ficar bem ao lado de Crow para olhar o livro. Ela sentia-se empolgada e ansiosa nesse corpo, mas mesmo na escuridão, ela não era invisível. Só mais um pouco. Dava para se aproximar só mais um pouco. Com esforço, Tress se conteve. Era como impedir a si mesma de comer quando estava faminta. Ela queria fazer o que ela queria. Não queria? Não. Não. Crow logo partiria. Rancho da noite. Ela iria fazer o mesmo de sempre. Pegar a comida e então voltar. Espere. 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 A chamada soou. Crow fechou o livro, sorveu um longo gole do seu cantil, então se levantou. Ela tirou o chapéu do suporte, saiu pela porta e então a trancou pelo lado de fora. Agora. Trás da meia-noite saiu correndo das sombras. Ela escalou a perna da mesa com garras afiadas demais para o restante do seu corpo macio e maleável. Então ela pulou para o topo da mesa, tão ansiosa para alcançar o livro que seus pés se torciam e distorciam enquanto ela corria. Brotos extras de mais pernas crescendo como tumores nos seus flancos. Ela alcançou o livro e o mordeu, abrindo na página que Crow havia deixado marcada. E dentro havia palavras.
Ela alcançou o livro e o mordeu, abrindo na página em que Crow havia deixado marcada. Opa. Palavras que cheiravam a poeira. Palavras poeirentas, sujas, tediosas, estúpidas, derretidas. Palavras cheias de tinta. Por que palavras? Por que ela estivera tão ansiosa? Palavras. Leia as palavras. Ela não queria, mas o fez de todo modo, seus olhos crescendo até quase saltarem do seu rosto, assimilando mais, tornando os detalhes mais distintos. Muitas das palavras pareciam impressas por algum dispositivo, mas escritas na margem, o que ela imaginava que era a letra de Crow, havia anotações. Uma maneira de se livrar deles, finalmente, dizia a anotação. Uma maneira de banir os esporos do meu sangue? Curioso. Trás da meia-noite se concentra no texto. É bastante evidente que Zixes tem o poder de curar qualquer doença. Em 1104, um suplicante relatou ter sido curado de tumores cancerosos em um estado de progressão extremo. Esse indivíduo, Delphi das Ilhas Zéfiro, é um erudito conhecido e respeitado, e sua palavra é confiável. Temos outro exemplo extremo. Em 1122, não é? 1123, a rainha Beck XV foi curada da sua gestação de esporos e continua sendo a única pessoa, em milhares de anos de história registrada, a sobreviver tal infestação. Zixes estava envolvido. Palavras estúpidas. Palavras estúpidas de serragem nos olhos. Por quê? Ela deveria encontrar algo para morder, algo que sangrasse calor e sal líquido. Ela lutou consigo mesma, contorcendo-se, sua forma borbulhante e se encolhendo. Ela quase se despedaçou de tanta raiva. Mas ela venceu, finalmente, e forçou-se de novo a assumir a forma tosca de um rato. Ela mordeu as páginas, movendo-se para trás no livro. Ela passou por outras anotações de Crow, mas a maioria não atraiu sua atenção. Até que topou com duas palavras que se agarraram à sua mente, devido ao que Hulk havia dito antes. Reuniões secretas com Eve indicam que deve haver uma maneira de encontrar o local apropriado. Que pena que ele quis me chantagear. Ah, bem. Pelo menos ele mostrou alguma fibra antes que eu o matasse. Isso não explicava o que era Zixes. Ela folheou mais a página até chegar ao início do capítulo. O que era essa coisa que podia curar doenças? Uma erva? Uma poção? Não. Um ser. Zix Refliel vive sob os esporos em um palácio que, de algum modo, existe no fundo do mar carmesim. Embora sua idade seja desconhecida, ele vive naquele mesmo ponto há pelo menos 300 anos. Muitos, de modo bastante racional, chamam-no de mito. Contudo, este capítulo estabelecerá que ele é indubitavelmente real, como evidenciado pelos testemunhos de suplicantes confiáveis. É verdade que viajar pelo mar carmesim não é para corações fracos. De fato, existem muitos que questionariam a sanidade de qualquer um que navegasse por esses esporos. Esse tem sido, repetidamente, o raciocínio para descartar testemunhos da existência do dragão. Meus próprios esforços para localizar o dragão falharam até agora, mas posso provar que não foi a insanidade que os conduziu, mas o desespero. Suas palavras são confiáveis, por mais inacreditável que pareça. Zixes, o dragão, é real. O dragão. Crow pensava que o dragão era real e queria forçar sua tripulação a navegar pelo Mar Carmesim para encontrar o dragão e curar sua doença. Aquela foi a primeira coisa que ela descobriu sobre Crow que fazia perfeito sentido. Como era possível encontrar o dragão? Ela ouvira que ele concedia desejos,
Todo mundo havia ouvido essas histórias, mas certamente havia mais do que isso. Localizar o dragão seria suficiente ou seria preciso pagá-lo? Mas não. Palavras eram farpas nos olhos. As estúpidas, inúteis, sem sangue, sem gritos, sem sal, insípidas palavras haviam acabado. Chega! A luta começou de novo e sua forma se desintegrou. Um mingau negro na mesa, batendo em si mesmo e se retorcendo. Passos. Lutando contra aquele que queria palavras e não a vontade do ser contra as palavras. Passos do lado de fora. Não, 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 não obedeça. Crow estava voltando. Chave na fechadura. Tinha que. Em um lampejo, uma explosão de fumaça negra, Trás foi lançada de volta para seu próprio corpo. Descobriu que sua boca estava ressecada, como se estivesse cheia de areia. Não conseguia reconhecer a textura de sua própria língua, que agora parecia um pedaço de pano, e suas mãos haviam murchado diante dela. Ela havia caído de lado sobre a cama e, quando retomou falar, só conseguiu coachar. Tress, chamou Hulk, agachado diante do rosto dela. Tress. Ele segurava a faca de prata desajeitadamente nas patas. Tinha uma linha de escuridão saindo da sua boca. Eu não sabia o que fazer, mas você estava tossindo e... Água, conseguiu forçar-se a dizer. Ela estendeu a mão até o segundo odre d'água. Hulk se apressou a pegá-la nos dentes e puxando até ela. Ela conseguiu vertê-lo na sua boca. Assim que a água tocou sua língua, sua boca queimou. Ela continuou bebendo, ignorando a dor, engasgando-se com água, forçando-se a descer por uma garganta seca como pergaminho. Depois disso, ficou deitada no colchão, molhado, ofegante. Se ela tivesse ficado tão desidratada assim normalmente, sem dúvida teria morrido, mas aquele não era um efeito normal. A aplicação de líquido a tempo reverteu o processo, inflando novamente seus braços finos como gravetos, enquanto a sensação de queimação em sua boca e garganta sumia. Ela deixou-se cair de costas, apreciando a sensação da ausência de dor, e pensou que havia descoberto. Isso fez com que se preocupasse. Será que Crow encontraria restos dos esporos da meia-noite? Enquanto Trás se livrava do laço, ela achava que sentira seu corpo se evaporando em fumaça negra. Será que isso havia sido descoberto em um resíduo? Tress, indagou Hulk. Você está bem? Sim, disse ela com a voz rouca. Seu cabelo afastou-se, o cabelo do posto. Nossa, que branco. Ela afastou o cabelo do rosto, já que ele havia... Opa. Sim, disse ela com a voz rouca. Ela afastou o cabelo do rosto, já que ele havia escapado de sua trança enquanto ela se debatia. Você provavelmente salvou minha vida, Hulk. Obrigada. Bem, acho que agora estamos quites, disse ele. Eu estaria no fundo do mar verdejante se você não tivesse me tirado daquela gaiola. Ele ainda estava contorcendo as patinhas, então Tress forçou-se a se sentar e mostrar-lhe um sorriso. Mas, lua da ameaça, ela podia sentir uma dor de cabeça monstro chegando. Talvez fosse melhor deixar de lado os esporos da meia-noite futuramente. Contudo, ela sabia o que a Capitã Crow queria. E, muito embora não pudesse ter certeza, parecia que as coisas que Hulk havia ouvido não haviam sido sobre Salah e os outros. As reuniões secretas haviam sido com Eve e livrar-se deles referia-se aos esporos no seu sangue. Talvez Salai, Anne e Forte soubessem o que fazer. Tress esperou para ver se Crow viria forçar a porta, furiosa por ter sido espionada. Quando isso não aconteceu, tomou um luxuoso banho, então vestiu-se e preparou-se para participar da reunião secreta.
Com sorte, os outros não ficariam zangados demais com ela quando descobrissem que não era uma máscara do rei. Tres, naturalmente, subestimava a habilidade humana de acreditar no que diabos desejasse. Não vai ter jeito, não tô 100% mesmo.